A cabanagem foi um dos maiores movimentos sociais do Brasil no século XIX. A cabanagem é o nome dado ao maior movimento popular que aconteceu no Brasil. Ocorrido na província do Grão-Pará, ganhou este nome porque os seus participantes, em sua maioria a população cabocla e tapuia amazônida, vivia em habitações também conhecidas como cabanas. Durante o período colonial, os portugueses dividiram as suas terras na América em duas colônias. Nas terras que hoje equivalem ao Nordeste e Sudeste, foi criado o Estado do Brasil. Nas terras ao Norte, que hoje correspondem à Amazônia, foi criado em 1616 o Estado do Maranhão e Grão-Pará. A história da Amazônia não se confunde com a história do Brasil durante o período colonial. Em 1621, houve uma divisão dos territórios portugueses na América, com vistas a uma melhor administração, em que essa separação criou-se o Estado, a partir dessa separação criou-se o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão e Grão-Pará. Depois passa para Grão-Pará e Maranhão, mas essa divisão ela marca territorialidades específicas e dinâmicas próprias para esses dois grandes territórios portugueses na América. A geografia amazônica favoreceu o desenrolar de um processo colonial distinto do que aconteceu na Colônia do Sul, o que deu as bases da formação da sociedade amazônica no antigo Grão-Pará. Aqui, os rios ditaram o caminho e o sentido da colonização. Nos séculos 18 e 19, o continente americano era cenário de várias revoluções e movimentos nacionais de independência para a ruptura com o sistema colonial. A partir das revoluções na França e nos Estados Unidos, os ideais iluministas, republicanos e anticolonialistas ecoavam por todo o globo. Embora a independência do Brasil não tenha sido fruto da luta de uma colônia oprimida contra uma metrópole opressora, mas sim a consumação de interesses particulares portugueses, os ideais da luta anticolonial também repercutiram nas diversas regiões da América Portuguesa. A gente não pode perder de vista, por exemplo, 1789 na França, o Haiti, a gente não pode perder de vista 1776 nos Estados Unidos, quer dizer, são movimentos internacionais que de alguma forma contribuem para a disseminação de ideias que tem a ver com questionamentos, que tem a ver com rupturas, que tem a ver com liberdade, e isso está circulando e os sujeitos estão lendo essas ideias a partir de suas próprias demandas. Então há de fato elemento também de um contexto internacional que ajuda a compreender também o que acontece numa dinâmica mais local. Em setembro de 1822, ocorre a independência do Brasil. Mas até essa época, a Amazônia não fazia parte do Brasil. O Grão-Pará era uma colônia portuguesa autônoma e não tinha vínculos com o Brasil. Somente em 1823, aconteceu um episódio que ficou conhecido como Adesão do Pará. A adesão não foi voluntária. Naquela época, não existia aqui nada que se assemelhasse a um nacionalismo brasileiro.
Apesar da vontade das camadas subalternas em romper com a ordem colonial portuguesa, quem detinha o poder econômico e político da província eram os portugueses, e esses não tinham interesse em romper com Portugal. Logo após a anexação, não demorou para que toda a esperança na superação dos problemas da província fosse posta em xeque. Na transformação da colônia em província do Império, não houve qualquer ruptura com a lógica colonial. Ao contrário, o despotismo se intensificou. Os portugueses que constituíam-se na classe dominante da Amazônia recusaram-se a perder seus poderes e privilégios. Isso, aliado à incapacidade e indiferença do Império para com os assuntos de uma província periférica, contribuiu para a intensificação dos conflitos políticos internos da província. E a adesão de Belém a esse processo, a gente tem então disputas locais, de elites locais, que precisam ver as suas demandas minimamente aceitas ou negociadas com esses que são indicados a partir do Rio de Janeiro, a partir da corte. Então, há uma disputa entre uma centralização política e uma luta pela uma descentralização política a partir dessas elites locais. A sociedade cabocla lidava ainda com um trauma recente, além da anexação autoritária. Ainda em 1823, pouco após a adesão, cerca de 200 revoltosos foram presos no porão de uma embarcação em Belém, onde quase todos morreram por sufocamento. A Sociedade Amazônica da Informação tomava progressivamente consciência de sua situação coletiva. Índios, negros, tapuias e caboclos percebiam gradualmente a negação de sua cidadania e participação da vida política da sua própria terra. Esta situação refletiu diretamente no caráter popular adquirido pela Guerra dos Cabanos. A vida política da província era tensa e agitada. O cônego Batista Campos tornou-se um dos maiores nomes desse período, extremamente popular na vasta extensão da província. Participou diretamente no jogo político e é tido como um dos mentores da Revolução. Morreu alguns dias antes da eclosão do movimento. Você tem, antes da eclosão do movimento, você tem pelo menos duas grandes lideranças, sobretudo no campo do fornecimento das ideias, né? E na construção de um debate público, de um debate político. Um desses nomes é o cônego Batista Campos, né? Um padre que tem uma trajetória, uma formação mais liberal, e ele é um dos grandes mentores do movimento da cabanagem, né, e tem colocado, e o que antecipa, o que vem um pouco antes, é o próprio Felipe Patroni, esse jornalista que ajuda na divulgação de ideias novas, né, trazendo esse contexto internacional, mas agitando também no campo das ideias e do debate público a província do Pará. Então o Batista Campos e o Felipe Patroni são os dois grandes nomes que vêm antes da eclosão efetiva do movimento em janeiro de 1835. Lobo de Souza, mais conhecido como Malhado, foi o último presidente da província antes da cabanagem. Tornou-se símbolo do despotismo e autoritarismo imperial. Temia que a situação caótica se tornasse uma rebelião. Sua oposição a Batista Campos foi um dos elementos que o isolaram cada vez mais em Belém. Fora do jogo político legal, ainda em 1834, o povo começava a armar-se em preparação para uma possível revolta. Meses antes da tomada de Belém, o núcleo do exército cabano já estava formado, tendo como liderança os irmãos Vinagre e Eduardo Angelim. Nesse meio tempo, já aconteciam embates entre as forças cabanas e as forças imperiais. O conflito já não era somente político, mas também bélico. Na madrugada de 7 de janeiro de 1835, acontece a primeira tomada de Belém,
com liderança de Eduardo Angelim, Francisco e Antônio Vinagre. Como consequência imediata, ocorre a morte de Lobo de Souza e nomeação de Clemente Malcher como presidente da província, sendo este o primeiro presidente cabano. Mas, por estar vinculado aos setores dominantes da sociedade, Malcher foi logo visto como um traidor dos anseios do povo, por solicitar a entrega das armas, a volta ao trabalho e a prisão de vários daqueles que o ajudaram a sair do cárcere. Seu governo durou pouco mais de um mês. Depois dos conflitos com a base e com os outros líderes, teve o mesmo fim que Lobo de Souza. O segundo presidente cabano foi Francisco Vinagre, um pequeno lavrador, que ficou caracterizado como um governador diplomático e conciliador na tentativa de amenizar a situação como um império. Chegou a incitar no povo a clamar por independência da província. Porém, seu manifesto não ecoou na população. A situação fez com que ele tentasse acordos com o império em troca de anistia aos revolucionários e aceitação das reivindicações cabanas. Mas, como era de se esperar, após a entrega do poder ao império, os acordos não foram cumpridos e Francisco Vinagre foi preso. Em 1835, no início do ano, você tem uma conjuntura de nomeação de presidente de província a partir da corte. O nome indicado para dirigir a província do Pará não satisfaz as demandas da elite. Como os historiadores colocam, a professora Magda Risse, ela bem aponta, né, a figura do indicado acaba se tornando um desafeto entre as elites locais, né, e isso tensiona para uma revolta. Tal situação irritou as bases cabanas. Uma nova tomada de Belém foi organizada. E apesar da morte de Francisco Vinagre em batalha, os cabanos mais uma vez conquistaram o poder. Agora quem assumiu foi o jovem Eduardo Angelim, que tinha apenas 21 anos. Soares de Andrea, novo presidente nomeado pelo Império, ficou responsável por liderar as tropas imperiais em guerra contra os cabanos. Sucedeu-se a fase mais difícil do movimento na capital, que foi bloqueada e isolada, e teve que lidar com a fome e a varíola generalizadas. Foram 10 meses de governo Angelim, até a fuga dos líderes para o interior. Após ser preso, Angelim foi enviado para Fernando de Noronha. No entanto, a retomada de Belém não significou o fim do movimento cabano. Pelo contrário, significou o avanço para o interior, quando a Revolução tomou proporções jamais vistas na América Portuguesa. O movimento espalhou-se por todo o Grão-Pará, expandiu-se na comarca do Alto Amazonas em 1836, liderada por Apolinário de Maparajuba, e veio a atingir populações do Madeira, Solimões e Negro, onde ficava explícita a dificuldade de pronta defesa militar, principalmente numa área cujo centro de decisão estava a 1.500 quilômetros de Manaus. Você tem o movimento da cabanagem, a eclosão e um primeiro momento muito forte em Belém, 35, 36, 1835, 1836, com a repressão que aumenta muito na cidade. Muitas lideranças mais populares se embrenham nas matas e nos rios e fogem no sentido do Alto Amazonas, no que hoje a gente tem pelo estado do Amazonas. Então, é um movimento que chega ao Rio Negro, né? É um movimento que chega ao Rio Solimões, que é muito forte no Rio Madeira. Então, para você ver que boa parte do período que a gente estabelece como o período da cabanagem, de 36, 37 até 1840, se dá numa guerra no interior da floresta. Nesta fase da Revolução, novos atores ficaram mais evidentes. Surgem novas lideranças populares e outros setores da sociedade ganham espaço para desenvolverem suas lutas.
Devido ao violento processo colonial, os povos da Amazônia já possuíam uma longa experiência de luta de resistência. A cabanagem configurou-se como uma esperança para negros e índios em superar suas condições. Por mais que o movimento não possa ser classificado como um movimento abolicionista, foi o momento mais favorável para os negros escravizados fugirem e lutarem contra seus senhores. Com a chegada das tropas cabanas nas vilas e cidades do interior, viu-se uma inversão de papéis sociais. Índios, negros e tapuios voltaram-se contra seus algozes, tomaram seus postos e posturas e aplicaram a tão esperada vingança. As experiências comuns entre negros e índios possibilitaram também experiências comuns na luta de resistência cabana. A adesão de nações indígenas ao movimento foi considerável. Os Mura e os Maués mostraram toda a sua capacidade bélica no movimento, somando-se aos cabanos. Os Munduruku, tradicionais inimigos dos Mura, atuaram ao lado das forças do Império. Mas sobre o termo cabano, você tem ali ricos fazendeiros da região do Acará, que participavam de uma aristocracia, né, a rural paraense. Você tem uma parte também de comerciantes situados em Belém, mas você tem um grupo muito grande e diversificado de povos indígenas de várias etnias. Podemos destacar ali a presença dos Munduruku, a presença dos Mura, sobretudo, dos Maué, na participação da cabanagem, de negros escravizados e negros libertos, com suas demandas específicas também, a presença de mestiços. Então, só aí você tem pelo menos uns 5 ou 6 coletivos diferenciados que participam com demandas específicas. Na luta dos povos amazônidas contra a submissão e a tirania, a causa do negro, uma causa específica, enquanto este lutou contra o cativeiro, tinha relações com os anseios gerais da população, e com estes formava uma causa comum. O engajamento dos negros na cabanagem refletia a compreensão de que a liberdade, ou ausência de senhor, era uma decorrência do engajamento político. Parte dessa concepção seria fruto da propagação da ideia da independência aliada à conquista da liberdade dos escravos, ideias difundidas por nomes como Frei Luiz Agalo, Felipe Patrone e o Padre Batista Campos, entre outros. Além disso, havia o exemplo de Cayena. A emancipação dos escravos da vizinha colônia francesa teria oferecido aos cativos deste lado a perspectiva da liberdade e da igualdade com os homens livres. Embora não tenham sido incorporadas ao programa dos líderes da cabanagem, as ideias de emancipação tiveram ampla disseminação e repercussão, devido em grande parte também à existência de líderes populares. O liberto patriota, o mulato Joaquim Antônio, os negros Manuel Barbeiro e Antônio Pereira Guimarães, o sapateiro crioulo José Pereira Feio, os pretos Custódio Teixeira e João do Espírito Santo, o escravo Francisco Cipião, entre outros, teriam exercido enorme influência sobre os escravos e libertos, a conduzir grupos cabanos e a estabelecer, por fim, uma aproximação entre suas aspirações à liberdade e os ideais pregados por maçons e demais líderes revolucionários. Ao contrário do que se pensava, a cabanagem não foi apenas uma revolta. Ela tomou proporções de uma vasta e profunda revolução, embora tenha caído no esquecimento para a maior parte da população da Amazônia e tenha sido ignorada pela história do Brasil. A retomada da capital pelo general André fragilizou o movimento e as forças do Império avançaram pelo interior da província, fazendo milhares de prisioneiros. Aos poucos, as vilas eram reconquistadas. A repressão foi implacável. Os prisioneiros, jogados às centenas nos porões dos navios, sucumbiram em poucos dias. Muitos cronistas da época, e mesmo alguns oficiais do exército, reconheceram que a repressão à cabanagem foi mais violenta que o próprio movimento. Houve tratamento desumano e a intenção oficial de punir os presos com a morte, antes de qualquer julgamento formal. A cabanagem ela permanece no sentido que a gente continua lutando por melhores condições de vida na Amazônia, lutando por uma relação, vamos dizer assim, mais horizontal, né? Então, nesse sentido, se a gente pudesse extrapolar
a cabanagem ela se desdobra nas nossas lutas contemporâneas.